Bom dia. Iniciando a sessão de julgamento da 7ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, do dia 16 de março de 2022, a qual está sendo gravada e será disponibilizada posteriormente. Eu vou ingressar no sistema do EPAT. Um momento. Só um momento aqui, o computador está um pouco lento. Só um momento, o sistema do EPAT está lento aqui. Muito bem, então pediria a confirmação de presença dos juízes. Muito bem, então os juízes confirmaram a presença, eu vou iniciar a sessão. Muito bem, então vamos iniciar os trabalhos nos processos em que houve justificação oral e os patrões estão presentes. Inicialmente, o processo da Plastipac do Brasil Limitada, recurso misto de minha relatoria. No momento que eu vou fazer o registro da presença do patrono, como há um recurso misto, eu pedia para o Dr. Marcos só me informar o número do documento. Dr. Marcos? Desculpe. É CPF. Isso. Está 125 808 678 64. Obrigado. Obrigado. Muito bem, recurso ordinário e recurso de ofício. Acusação fiscal, deixar de pagar ICMS por não haver comprovado o ingresso das mercadorias na Zona Franca de Manaus e área de livre comércio, nem a saída do Estado de São Paulo, conforme indicada pela não apresentação da declaração de ingresso de mercadorias na Zona Franca, emitida pela SUFAMA, e pela falta de conhecimento das das operações. As operações foram consideradas como internas, conforme o artigo 36, parágrafo 4 do regulamento, com a alíquota de 18%. A adição de primeira instância deu parcial por um claim, aplicando a alíquota de 7% sobre as operações realizadas. A doutora de Representação Fiscal apresentou parecer de ofício pelo restabelecimento integral do auto de infração.
O contribuinte apresentou contra razões, requerendo não provimento do recurso. Inconformado com a decisão de primeira instância, o contribuinte depus recurso ordinário, requerendo o cancelamento da auto-infração, a ilegitimidade dos juros de mora na civil, a confiscatoriedade das penalidades e ilegalidade da alteração dos valores básicos das penalidades. A doutrinação fiscal manifestou-se por não provimento do recurso ordinário. O contribuinte apresentou petição e documentos, folhas 2.639 a 2.688. Acolhendo da sétima Câmara Julgadora, converteu o julgamento de diligência, a doutrina de representação fiscal, para a manifestação da petição e os documentos juntados pelo autuado. O RFR autuante manifestou-se e a doutrina de representação fiscal apresentou a sua manifestação pelo provimento de ofício e não provimento de ordinário. A autuada manifestou-se as folhas tais e quais. Após a sustentação oral, então o Dr. Gabriel fica à vontade de realizar a sustentação oral. Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos novamente. O caso, o auto de infração discute a venda de mercadorias para empresas estabelecidas na Zona Franca de Manaus e área de livre comércio. Como o doutor Inácio já relatou, o fisco exige o recolhimento do imposto com base na alíquota interna de 18%, por entender que não houve a comprovação do internamento das mercadorias no destino. Para a gente entender aqui a discussão, eu acho que o plano de fundo é bastante conhecido. Os fatos são muito importantes para a gente poder delimitar bem em que pé que se encontra a discussão e o processo. Esse auto de infração tem origem num procedimento de fiscalização. Houve primeiro um procedimento movido contra duas empresas que são clientes da recorrente. Essas empresas se chamam Marapet e Goldpet. Então, foram apurados indícios de irregularidade na atuação dessas empresas. O fisco identificou que algumas mercadorias que iam para a Zona Franca voltavam, uma parte das mercadorias talvez nem fosse até a Zona Franca. Então, houve ali a apuração de indícios de que essas empresas Marapet e Goldpet, elas estariam realizando operações simuladas com a Zona Franca de Manaus. Diante disso, foi instaurado o procedimento de fiscalização para analisar se as operações, as vendas realizadas da recorrente para essas empresas, de fato ocorreram e se as mercadorias chegaram no destino e cumpriram os requisitos da legislação para fazer jus à isenção do ICMS prevista no artigo 84 do anexo 1 do regulamento. Na fiscalização, a recorrente foi notificada a comprovar a ocorrência das operações e também comprovar o direito à fruição da isenção. Ela apresentou os documentos que ela tinha, à sua disposição. Quais eram? Os pedidos de compra, comprovante de carregamento, comprovante de pagamento e os documentos emitidos pela SUFRAMA. Naquela oportunidade, todas as notas fiscais, ou quer dizer, todas as notas fiscais todas as notas fiscais de venda para Marapet e Goldpet, ou elas tinham declaração de ingresso, ou elas já estavam com o PIN emitido na situação vistoriado. Vistoriado é a mercadoria que foi vistoriada fisicamente na SUFRAMA. Na fase de fiscalização, um parênteses aqui, a recorrente ela não tem os conhecimentos de transporte, porque essas vendas foram realizadas na modalidade FOB. Então, ela tem os comprovantes de carregamento e de entrega da mercadoria para o transportador. Na fiscalização, foram apresentados os documentos. O agente responsável, ele autuou somente a parcela das operações que não tinham declaração de ingresso na Zona Franca. As operações, as notas fiscais que tinham já a declaração de ingresso naquele momento, não foram autuadas. As demais, que estavam todas com o PIN vistoriado, foram autuadas, foi exigida a alíquota interna de 18%, com fundamento também no artigo 36, parágrafo 4º do regulamento, que é a regra que fala da presunção de que a operação interna, quando não for comprovada a entrega da mercadoria no destino. Pois bem, a recorrente impugnou o lançamento, apresentou uma documentação complementar, tentando demonstrar ali a sua boa-fé.
Nós protocolamos ontem o memorial, e no memorial tem um anexo com a relação de documentos. E vocês podem ver tudo lá, as ordens de compra, carregamento, comprovante de pagamento, consulta ao Sintegra, contrato social das empresas adquirentes, tudo mais. No julgamento em primeira instância, a unidade de julgamento, ela julgou parcialmente procedente o auto de infração. Ela reconheceu que os documentos juntados aos autos demonstravam ali que a recorrente de fato agiu de boa fé, mas ela entende que a fruição da isenção prevista no artigo 84 do anexo 1 depende necessariamente da apresentação das declarações de ingresso emitidas pela SUFRAMA. E, segundo a decisão, que esse também é o critério da autuação, a declaração seria um requisito material e objetivo para fruição dessa isenção. Com isso, a decisão de primeira instância entendeu que a recorrente não comprovou o seu direito a se valer da isenção, porque não havia ainda a declaração de ingresso e, segundo as regras do parágrafo 7º e 9º do artigo 84 do anexo 1, se a declaração de ingresso não é emitida em até 120 dias da data da operação, o contribuinte pode fazer um requerimento de vistoria técnica com a SUFRAMA e a Cefaz. Como não foi isso que aconteceu no caso, a decisão concluiu que a recorrente não fazia jus à isenção, mas ela reconheceu que os documentos que foram apresentados, especialmente o PIN vistoriado, demonstram que a mercadoria saiu do território do Estado e foi entregue lá no Amazonas, na Zona Franca e na área de livre comércio. Então, foi aplicada aqui a alíquota de 7% às operações. O processo, houve recurso ordinário e recurso de ofício, o processo foi distribuído para a 7ª Câmara. Na véspera do julgamento, a empresa consultou de novo o portal da SUFRAMA e pôde constatar que boa parte das declarações de ingresso foram emitidas. Com isso, as declarações foram apresentadas, a 7ª Câmara, ao receber os documentos, converteu o processo em diligência para que a representação fiscal pudesse se manifestar. A representação, por sua vez, solicitou o apoio do agente autuante para que ele avaliasse se as declarações de ingresso são legítimas, merecem fé, se estão regulares, e também para ele opinar sobre a redução do auto de infração ou não. O processo desceu para o agente fiscal, ele confirma que as declarações são legítimas e válidas, mas, ao opinar sobre a redução do auto de infração, ele menciona ali que, apesar das declarações de ingresso, as irregularidades que deram origem ao processo de fiscalização lá atrás, que foram apuradas em relação à empresa Marapet e Goldpet, denotam que essas operações poderiam ter sido simuladas porque a mercadoria poderia ter retornado posteriormente ao Estado de São Paulo. Na investigação que foi feita sobre essas empresas, Marapet e Goldpet, o fisco apurou ali que um percentual altíssimo, 95% em uma empresa, 98% em outra das empresas, das mercadorias que elas adquiriam na Zona Franca, retornava posteriormente para o Estado de São Paulo, sem serem submetidas a um processo de industrialização. Então, a opinião do agente fiscal foi essa, a representação fiscal se manifestou também na sequência e seguiu a mesma linha. Falando, apesar das declarações, entendemos que os indícios de simulação que foram apurados em relação às empresas Marapet e Goldpet não afastam a presunção de que as operações teriam sido internas. Com a devida vênia, passando aqui ao recurso ordinário, a apresentação dessas declarações de ingresso, ela afasta, descaracteriza a acusação fiscal, inclusive por seus próprios critérios. Como já mencionado, a fiscalização não autuou as operações cujas notas fiscais possuíam já
declaração de ingresso naquele momento. Ademais, o processo perante a SUFRAMA ele é moroso. Vocês podem ver que em 2020 foram emitidas as declarações de ingressos relativas a operações de 2012 e 2013. Só 39 notas fiscais ainda não tiveram a declaração de ingresso emitida, mas elas estão com PIN vistoriado, que significa vistoria física na SUFRAMA, e o processo de internamento, de formalização do internamento, ainda não foi concluído. Em complemento aos documentos da SUFRAMA, a recorrente ela apresentou a documentação que ela tinha ao seu dispor. Como já mencionado, o contrato social, se integra dos adquirentes, os comprovantes de pagamento, comprovante de entrega, enfim, os documentos que ela possuía. Ela não possui CTE porque as operações foram realizadas na modalidade FOB e ela não recebeu uma cópia dos documentos, como a legislação de fato não obriga a entrega de uma via do CTE ou a entrega do CTE em si para o vendedor numa venda FOB. Enfim, com base no conjunto probatório dos autos, especialmente nas declarações de ingresso, que segundo a jurisprudência desse tribunal, inclusive da Câmara Superior, é o documento que comprova a entrega das mercadorias no destino, especialmente comprova, formaliza o internamento na Zona Franca. Nos precedentes citados na manifestação que foi apresentada pela recorrente em resposta à diligência, nós trazemos ali várias decisões, inclusive da Câmara Superior, que reconhece quando o contribuinte apresenta a declaração de ingresso, isso afasta essa acusação e legitima o uso da isenção do artigo 84 do anexo 1. Para as operações que não possuem declaração de ingresso, a recorrente pondera que o conjunto dos documentos, a dificuldade do procedimento perante a SUFRAMA e o fato de que as mercadorias foram vistoriadas fisicamente no destino já é suficiente para que se entenda que os requisitos materiais da fruição da isenção foram cumpridos. Com base nisso, a recorrente pede que seja dado provimento ao recurso ordinário e que seja cancelado o auto de infração. Em relação ao recurso de ofício, o fisco pleiteia o restabelecimento integral do auto, cobrando-se o ICMS pela alíquota de 18%. Os três principais pontos ou fatos que o fisco trabalha no recurso são o seguinte: ele ataca ou questiona ou procura relativizar a força probatória do PIN vistoriado, fala que as informações elas são enviadas, são dados transmitidos por meio documental, enfim. Ele procura relativizar a força probatória dos PINs vistoriados. Ele questiona o fato da recorrente não ter apresentado o CTE e também questiona ali as irregularidades, possíveis irregularidades das empresas Marapet e Goldpet, especialmente o fato de que as mercadorias, em tese, retornariam ao estado de São Paulo. Sobre isso, nenhuma desses fatos ou dessas alegações, ela demonstra que a recorrente, ou no caso a recorrida no recurso de ofício, tenha qualquer tipo de envolvimento nas irregularidades que foram apresentadas em relação às empresas Marapet e Goldpet. Não há acusação ou não há no auto de infração nenhum elemento que indique que a empresa tenha agido com dolo e tenha participação nessas possíveis irregularidades. E os conhecimentos de transporte, como já mencionados, por se tratar de uma venda FOB, a recorrente não dispõe desses documentos. De qualquer forma, pesa muito aqui a declaração da SUFRAMA, que foi emitida em relação a grande parte das mercadorias autuadas, das notas fiscais autuadas, e o fato de que as que não têm declaração de ingresso têm PIN vistoriado. Em determinado momento do parecer apresentado pela representação fiscal no recurso ordinário, no recurso de ofício, ela
bate muito na força probatória dos documentos da SUFRAMA. Ela fala, ó, declaração de ingresso é o requisito legal, é o documento, a SUFRAMA é o órgão competente para analisar se as mercadorias chegaram no destino e para emitir a declaração de que houve, de fato, internamento. Então, o mesmo raciocínio que é usado para a declaração de ingresso em determinado momento, ele tem que ser, por coerência, usado também para o PIN vistoriado. O PIN vistoriado é uma manifestação oficial do órgão competente para fazer esse tipo de análise e certificação. Concluindo, então, a minha exposição em relação ao recurso de ofício, nos memoriais que nós protocolamos ontem, eu trago algumas decisões da Câmara Superior e de Câmaras Baixas que entendem que o PIN vistoriado já é suficiente para comprovar a saída das mercadorias do território do Estado e para atrair a aplicação da alíquota de 7%. Então, ainda que não se admita a aplicação da isenção nessas operações cujas notas fiscais possuem PIN vistoriado, no mínimo, essas provas, elas atraem, o PIN vistoriado e o conjunto das provas que foram apresentadas atrai a aplicação da alíquota de 7%. Então, por isso, com base nessas razões, nós pedimos o provimento do recurso ordinário e a negativa de provimento ao recurso de ofício. Obrigado pela atenção e eu me coloco à disposição para prestar esclarecimentos se for necessário. Agradeço ao patrono. Antes de proferir meu voto, vamos fazer uma pequena retificação da data do bem de julgamento. Eu tenha dito que a sessão é do dia 16 de março de 2022. Então, eu retifico, a sessão de julgamento é do dia 17 de março de 2022. Faço o meu voto. Inicialmente, faço as seguintes considerações quanto à manifestação da doutrina de educação fiscal, as folhas 2.715 a 2.719, exposto. Em razão da simulação de operações de remédio de mercadorias para a Zona Franca de Manaus e área de comércio, deve prevalecer a presunção de que as mercadorias aconteceram dentro do Estado de São Paulo a 28%. Não obstante, analisando o relatório circunstanciado, em face dos indícios de simulação de operações em recursos estaduais, o fisco notificou ao autor a comprovar a regularidade das operações. Para as operações em que não houve a comprovação do ingresso das mercadorias da Zona Franca de Manaus e área de comércio, foi lavado por ente de infração. Não consta qualquer alusão à hipótese de que as mercadorias tenham sido remetidas à Zona Franca de Manaus e área de comércio e posteriormente retornadas sem qualquer industrialização. E nem no relato de infração consta a hipótese de reintrodução no mercado interno do país, ou seja, a questão não fez parte da razão do fisco para a lavatura da operação. Nesse sentido, sem questionamento quanto a referir à matéria, o fisco acolheu as operações em que foram apresentadas declarações de ingresso na Zona Franca de Manaus, como consta sobre a 7. No presente auto de infração, é cobrado o imposto somente às mercadorias para as quais a empresa não apresentou as declarações de ingresso na Zona Franca. Ademais, não há prova nos autos de que as mercadorias que são objeto da auto-infração retornaram ao Estado de São Paulo sem qualquer industrialização. As diligências do fisco junto aos destinatários de Marapet e Godpet não são específicas para as mercadorias do presente auto-infração, ou seja, não permitem atestar que essas foram objeto de saída para a Zona Franca de Manaus e área de comércio e posterior retorno ao Estado de São Paulo sem qualquer industrialização. Assim, além de referir a questão não fazer parte das razões do fisco para a lavatura da auto-infração, elas seriam subsistentes, razão pela qual os autos serão apreciados de acordo com a valorização fiscal que consta na inflação, ou seja, deixar de pagar ICMS por não haver comprovado o ingresso de mercadorias na Zona Franca de Manaus e área de comércio nem a saída do Estado de São Paulo. Feitas as considerações, passo a prestar em cujo ofício. O relatório circunstanciado dispõe as irregularidades encontradas nas diligências realizadas nos supostos destinatários fiscais realizados em março de 2015, que estão apreciadas no final desse voto. Não obstante, para as operações que são objeto da infração, a autora apresentou o protocolo de ingresso de mercadoria nacional, PIN, na situação vistoriada. A Câmara Superior de CIT tem aceitado o PIN na situação vistoriada para a aplicação de 7%. O processo notal relator do Dr. Celso Barbosa Julián, decisão unânime. Eu transcrevi aqui no meu voto. Start mantendo essa primeira instância que aplicou a de 7%. Passa a apreciar o recurso ordinário. No tocante à comprovação do internamento de mercadorias, em consonância com o parágrafo 6º do artigo 84, anexo 1 do regulamento, e a jurisprudência da Câmara Superior de CIT, aceite como documentos para afastar a agente fiscal apenas a declaração de ingresso disponibilizada pela SUFRAMA e o pedido de vistorial técnica previsto para o 7 do já citado artigo 84, anexo 1 do regulamento, no momento anterior à lavatura da infração.
A Câmara Superior desse tipo se pronunciou no seguinte sentido contra a pedido de vistoria técnica, processo local. Foi recursal que deve ser parcialmente provido para reconhecer o direito da contribuinte à isenção das remessas de mercadoria para a Zona Franca de Manaus, mas apenas em relação aos atos fiscais em que for formalizado o pedido de vistoria técnica perante o Supremo no momento anterior à elaboração da aplicação. Volto a dizer, conforme para o quarto, artigo 84 do seu regulamento, é ônus do contribuinte que emitiu um ato fiscal com benefício da isenção que provar o ingresso que dará incentivado. Em não atender as condições previstas, não se pode estender o benefício fiscal nos termos do artigo 111 do CPM. Ainda o parágrafo 7 do artigo 84, anexo ao regulamento, prevê a possibilidade de solicitar a instalação de procedimento denominado vistoria técnica, para a fim de comprovar o ingresso de mercadorias às áreas incentivadas. Pode não ser efetuada por qualquer motivo a divulgação do ingresso da mercadoria às áreas incentivadas. Assim, é procedimento previsto na norma para que o contribuinte não seja prejudicado pela eventual morosidade da SUFRAMA. Start, quando ausente a declaração de ingresso disponibilizada pela SUFRAMA ou pedido de vistoria técnica prevista no 7 artigo 84 do regulamento, em momento anterior à lavratura da infração, não reconhece o direito da recorrente à isenção do imposto. No caso dos autos, após a diligência determinada pela 7ª Câmara Julgadora, o fisco, foi 2.700, reconheceu a legitimidade da declaração de ingresso, que foi de 2.645 a 2.688, e realizou o recálculo da agência às folhas 2.701. Assim, estando ausentes outras declarações de ingresso ou pedido de vistoria técnica previsto no parágrafo 7º já citado, artigo 84 do regulamento, em momento anterior à lavratura da infração, mantém agências fiscais apontadas pelo fisco às folhas 2.701, recalculando-as mediante a aplicação da alíquota de 7%, conforme exposto no item 2 deste ponto. A alegação da boa-fé e lisura não é sucedânea ao que a própria norma, parágrafo 7 artigo 84 do regulamento, prevê e coloca à disposição do contribuinte solicitar a instalação de procedimento denominado de vistoria técnica, com a fim de comprovar o ingresso da mercadoria nas áreas incentivadas. A atitude essa não tomada pela autuada, fato objetivo incontestável. No caso experimental, está a articulação de benefício fiscal condicionado, em que, conforme exposto, a norma coloca à disposição do procedimento para o contribuinte atestar que faz jus ao perfil de benefício que não foi feito. Então, cita aqui novamente o artigo 111 de setembro. Assim, trata-se de situação parte adversa do crédito devido, reconheceu a implementação idônea, citada no recurso especial repetitivo e elemental, em que não estava em discussão a aplicação ou não do benefício fiscal da isenção, e nem hipótese de a norma ter previsto procedimento ao contribuinte para comprovar as operações, como no caso específico perguntado. Então, não foi aplicação recorrente nesse tópico. Quanto à ligação à aplicação do artigo 137, inciso 1 do CPM, a agência fiscal decorre de autos da própria autuada e não de outra, uma vez que os autos fiscais foram emitidos por ela, e assim como já exposto, tem o ônus legal de comprovar o atendimento das condições para o benefício fiscal, sendo o parágrafo 9, artigo 84, anexo ao regulamento. Ainda novamente, o parágrafo 7, artigo 84, anexo 1, colocou à disposição o quadro solicitar a instalação do procedimento denominado vistoria técnica, a fim de comprovar o ingresso das mercadorias incentivadas, a atitude essa não tomada. Assim, independentemente dos atos praticados pelos supostos deixados de mercadorias, a recorrente é responsável pelos seus atos, e sobre esses atos é que recai a agência fiscal de credição. A redução da 7% é objeto de ofício que já foi pensado no item 2 desse tópico. A matéria relativa à confiscatória da multa está classificada como superior, então fala aqui duas justiças como superior que não ocorreu o feito interessado. Então, destaque não foi a pretensão recorrente. Quanto ao júri, a matéria classificadas nesse título pelas sumas 10 e 13, e o artigo 52 define o caráter vinculante das sumas. Assim, ministra a obediência do artigo 52 e as sumas 10 e 13 não podem ser afastadas. Assim, mantém o juiz tal como aplicado na aplicação. Então, já concluindo meu voto, conheço e nego por exemplo de ofício, conheço que eu posso ser altamente curso de nada. Assim que eu voto. Só um momento que eu vou fazer o registro do voto. Muito bem, esse processo está em discussão. Inácio, você reconhece a isenção apenas aos pedidos
de internamento anteriores à lavratura do auto de infração, é isso? Isso. Assim, a declaração do ingresso, é claro, né? Sim. E você pediu vistoria técnica realizada antes da lavratura do auto de infração. Esse pedido não foi feito. Então, eu não acolho, mas eu reconheço isso na condição de vistoriado, então eu reconheço a aplicação de 7% para essas situações. Ok. Não havendo mais inscritos, vou encerrar os debates. Vou modificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Encerrada a votação, então o recurso de ofício da Secretaria da Fazenda foi conhecido e não provido. O recurso ordinário de Parte PEC do Brasil Limitada foi conhecido e parcialmente provido. Agradeço, presidente, doutor Gabriel. Obrigado, doutor Inácio. Obrigado a todos. Deixa eu só confirmar uma coisa que chiou um pouco o meu áudio. As declarações que foram emitidas, as declarações supervenientes que foram objeto da diligência, o senhor reconheceu a isenção ou não? Reconhecer a isenção, que na diligência, o FR Autônomo refez o cálculo. Isso. Com a retirada dessas operações que houve a comprovação do ingresso. Então, no meu voto, eu peço para você utilizar esse cálculo, mas recalculando com a alíquota de 7%. 47. Tá bom. Muito obrigado. Obrigado a todos e um bom dia. Obrigada, bom dia. Vamos passar então para o processo de transporte rodoviário em mãos jurídicas limitada, recurso ordinário, relatora doutora Maria Anselmo. No momento que eu vou fazer registro da presença do parceiro, muito bem, então a doutora Maria Anselmo nos apresenta os autos. Ok. Bom dia a todos, novamente. Trata-se de recurso ordinário proposto pela contribuinte Transportes Rodoviário Irmãos Rodrigues Limitada, com uma única infração. O contribuinte identificado, enquadrado no regime periódico de apuração do imposto, RPA, creditou-se indevidamente do ICMS no montante de valor no período de janeiro de 2013 a maio de 2015, mediante lançamento no campo 57 da GIA, código 00709, a título de crédito outorgado de valores superiores ao permitido pela legislação, conforme demonstra o item 1 e demais documentos juntados. Autuada devidamente notificada do AIM, apresentou tempestiva defesa de folha 143 a 167, alegando em síntese que parte do crédito exigido encontra-se extinto pela decadência, de acordo com o disposto no artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Alega também que não há nos autos prova de dolo, fraude ou simulação a ensejar a aplicação do artigo 173 do CTN. Alega que lançou em GIA e recolheu os valores de ICMS relativo aos períodos de janeiro a julho de 2013. Alega que o diferimento não é benefício fiscal, não se confunde com isenção ou não tributação.
apenas transfere o momento da exigência do ICMS para a etapa posterior, o que afasta a tese da fiscalização. Afirma que se à época dos fatos havia uma orientação da administração pública que pautava a conduta do administrado, qualquer alteração nesta orientação só poderá ter efeitos prospectivos. Alega que há erro de fato na autuação a implicar vício de motivação, pois a fiscalização glosou créditos outorgados, considerando que todas as operações foram abrangidas por diferimento. Contudo, parte significativa delas é objeto de isenção, serviço de transporte destinado à exportação, e não de diferimento. Requer a conversão do julgamento em diligência para se apurar o quanto indevidamente glosado pela fiscalização em razão das operações abrigadas pelo diferimento. Alega que já foi anteriormente autuada para períodos distintos, com base nos mesmos fundamentos da presente exigência fiscal, e, na Câmara Superior do TIT, por unanimidade de votos, vaticinou a tese defendida pela contribuinte. Cita a decisão do AIN, número 4032359, dígito 6. Por fim, fala que os juros aplicados devem ser limitados à taxa Selic e que a multa deve ser cancelada por ofensa aos princípios da razoabilidade do confisco. O fisco se manifesta, as folhas 185 a 183, as folhas 194 a 197, o processo foi convertido em diligência ao contribuinte para manifestação em relação aos documentos juntados pela fiscalização. As folhas 2021, a contribuinte autuada se manifesta reiterando pontos de sua defesa apresentados às folhas 143 e 147. Junta parecer da outra representação fiscal às folhas 205, e o julgador de primeira instância, então, as folhas 206 a 215, profere a seguinte decisão. Ante o exposto e do mais que dos autos contém, julgo procedente o auto de infração de número 4.110.939, dígito 9, de 3 de 8 de 2018, por inobservância do disposto no artigo 62 do ICMIS 2000 e artigo 11 do anexo 3 do ICMIS 2000. Mantém a multa e assim a contribuinte interpõe um recurso ordinário pedindo a reforma da rescisão de folhas 219 a 243. Foram admitidos e há protesto por sustentação oral às folhas 243. As folhas 267 e 272, a recorrente junta aos autos memoriais e junta voto proferido nos autos do AIN número 4032359, dígito 6, e resposta à consulta tributária 18565 de 2018, e decate de folhas do 273 a 328. O processo foi distribuído à 10ª Câmara Julgadora deste Tribunal, onde, com voto proferido pelo ilustre juiz relator, Dr. Rafael Zoli Neto, decidiu por não prover o recurso interposto pela recorrente, mantendo intacta a decisão recorrida. Ainda com voto de preferência proferido pela ilustre juíza presidente Maria Helena Tavares de Pinto Tinoco Soares e acompanhado pelos demais juízes da 10ª Câmara, decidiu por converter o julgamento em diligência para que o contribuinte esclareça as diferenças existentes entre os dados informados no livro de apuração do ICMS nas respectivas guias e detalhe a natureza das operações envolvidas, segregando por um período e valor de imposto as operações com débito do imposto, as isentas e não tributadas, outras e as sujeitas à substituição tributária. Após, devidamente notificado, o contribuinte autuado, ora recorrente, prestou as informações de folhas 369, juntando aos autos laudo elaborado por PwC, Coopers Contadores Públicos. As folhas 551, o agente fiscal de renda autuante se manifesta a respeito do laudo e informações trazidas aos autos pela recorrente em cumprimento da diligência, afirmando que os elementos probatórios para a apuração do imposto cobrado pela fiscalização no transcurso dos trabalhos seguem intactos na sustentação das acusações tributárias imputadas.
Em retorno de diligência, a representante fiscal se manifesta às folhas 558, entendendo que posto a presente diligência, não trouxe aos autos elementos capazes de alterar a posição sobre o mérito do processo, reforçando a convicção de manutenção do AIM. Foi processado o apelo, este é o relatório, e eu suspendo, então, diante do pedido de sustentação oral. Muito bem, então, doutor Gema, fica à vontade de realizar a sustentação oral. Muito obrigado, presidente, doutor Inácio, doutora Maria Anselma, relatora, demais presentes, doutor Alexandre, doutor Rafael, doutor Marcos. Bem, apesar do extenso relatório, com o extenso relatório já da doutora relatora, parece que a gente tem aí o caminho percorrido nesse processo, que teve uma diligência que é fundamental para o deslinde dessa causa. Então, vou me preocupar necessariamente na controvérsia que fica muito mais clara com a decisão de primeira instância e que, em nossa opinião, se resolve com esse laudo da PwC, né, da PricewaterhouseCoopers, que foi juntado após a diligência ordenada no julgamento do recurso ordinário anterior. Bem, aqui se trata daquele benefício fiscal, né, de crédito outorgado da prestação de serviço de transporte. Então, como é que ele foi? Não preciso explicar, mas só para resumir, o contribuinte abre mão dos créditos provenientes da não cumulatividade do imposto, né, como a doutora Maria Anselma bem ressaltou, ele continua submetido ao regime periódico de apuração, mas, a partir do momento em que ele opta, ele se submete a um outro regime de tributação, que é o regime do crédito outorgado, abre mão dos créditos e acaba tendo um crédito outorgado / presumido, como também outros julgadores também tratam, calculado por 20% sobre as saídas tributadas. A grande questão aqui que se apresenta é saídas diferidas e saídas destinadas à exportação entram ou não entram no cômputo desse crédito outorgado, desses 20% sobre as saídas. E aí, justamente, essa questão ficou muito bem delimitada na decisão de primeira instância, né? Ficou bem delimitada na decisão de primeira instância, justamente nas folhas 212, né? Nos termos da decisão, e a decisão que é a hora recorrida, fica, de qualquer modo, na linha do exposto, por serem isentas, né? Ele trata, o julgador tributário trata essas operações de exportação como isentas, né? Vamos chamar de desoneradas, porque a lei desonera, mas a gente também tem previsão na Constituição de desoneração, que seria uma imunidade a partir da emenda 42, não há falar em imposto devido na prestação de serviço de transporte em seja crédito outorgado. Pois bem, aqui a recorrente traz já um precedente da Câmara Superior, esse 4032-359, como bem lembrado no relatório detalhado, né, da doutora Maria Anselma, e também desse mesmo contribuinte, que a unanimidade, e justamente relatado pelo doutor Gringoli, né, o doutor João Paulo Gringoli, e que o doutor Inácio, por coincidência, presidente desta Câmara hoje, participou, reconhecendo que nesses casos de crédito outorgado, é o mesmo contribuinte, né? Nesses casos de crédito outorgado, nas saídas relativas à exportação, se mantém o crédito. Ou seja, por quê? Porque a manutenção do crédito em saída desonerada, quando destinada à exportação, por disposição não só legal, constitucional, como na legislação complementar, como na legislação estadual, bem como no regulamento, esse crédito se mantém, né? Então, se a delimitação diz respeito justamente às saídas isentas, a gente tem, do ponto de vista jurídico, esse precedente. Não bastasse, preparando o memorial que está juntado aos autos, e aí eu trago justamente porque se trata de um julgado superveniente, na 12ª Câmara Julgadora, que era a antiga composição, a doutora Maria Anselma era presidente, né, doutora Maria Anselma? Okay. Exatamente. Num processo relatado pelo juiz Rubens de Oliveira Neves, também a gente tem, não é crédito outorgado de prestação de serviço de transporte, mas é daqueles créditos outorgados previstos no anexo 3, a mesma disciplina jurídica, o mesmo fato base, o mesmo regime jurídico, também se reconhece a manutenção do crédito em saídas destinadas à exportação, dada aí o Rubens, com toda a técnica, né, reconhece justamente que se tratam de operações imunes. Então, a questão é, no crédito na utilização do benefício fiscal do crédito outorgado, se mantém ou se mantém o crédito referente às saídas destinadas à exportação? Do ponto de vista jurídico, temos esses dois precedentes. O da Câmara Superior, inclusive com voto acompanhando unânime, com o voto do doutor Inácio,
e também da 12ª Câmara com voto da doutora Maria Anselma. Bem, a questão era saber, daquele todo de créditos que foram glosados, de todos aqueles créditos considerados indevidos pela fiscalização e assim mantidos na decisão de primeira instância, qual era o percentual de saídas isentas ou não tributadas decorrente de exportação? Pois bem, o laudo juntado após ordem dada pela 10ª Câmara Julgadora, né, no voto vista da doutora Maria Helena, né, que foi vencedor, o voto do Zuri foi vencido nesse caso. Esse laudo da PwC, né, que consta no processo de incumprimento à diligência, ele traz as minúcias, né, pega nota por nota FD, livro de registro de apuração de ICMS, e com base em todos esses dados, ele chega à seguinte conclusão, que eu resumo aqui em memoriais, que foram juntados agora, acho que na quarta-feira, terça ou quarta-feira. 81% dessas prestações que foram objeto de glosa se referem à saída destinada à exportação, né? Outra parcela, 18%, são saídas diferidas ou substituição tributária para trás. Ou seja, aí fica 1%, o laudo é muito claro, né? Não é laudo 0 a 0, é o laudo que pegou nota por nota, né? E fazendo o cruzamento de informações. Aí tem 1% de prestações que eu não consigo identificar dentro daquelas que foram objeto de glosa do crédito indevido. Portanto, se 81% das prestações que foram objeto de glosa, né, se referem ao crédito decorrente de saídas de exportação, 81% do crédito tributário, tem os valores aqui, né, total da 64,133, né, se referem justamente a uma glosa indevida, se levado em consideração o presidente da Câmara Superior e o presidente da 12ª Câmara Julgadora, relator, doutor juiz Rubens Alves. Então, basicamente, essa é a questão, né? Em relação àqueles 18% das operações que são submetidas a diferimento ou substituição tributária, também, justamente em razão da supereminência, já tinha juntado uma solução de consulta à época do julgamento do recurso ordinário, no primeiro julgamento, mas eu trouxe uma mais recente, aqui de 2001, 23111, que é o fato de uma operação estar submetida à substituição tributária, seja para trás, concomitante ou para frente, não significa que ela não seja tributada e, portanto, também se mantém no cômputo dos chamados créditos outorgados, né? E aí, depois do cumprimento da diligência, na oitiva do agente fiscal de rendas, a folha 551, né, também com a finalidade de se manifestar a respeito do laudo da PwC apresentada, a própria fiscalização adota, né, o cômputo feito pela PwC, reconhecendo que as prestações sem destaque de imposto, que totalizariam 64.133.213,47, 51 mil, que são aqueles 81%, se referem a sem destaque porque foram objeto de exportação, e aqueles outros 18% são 11.784.573, que seria o caso de substituição tributária para trás. Tem uma pequena parcelinha também desse crédito indevido, no chamado crédito outorgado, que são decorrentes de créditos do PAC, né, chama Programa de Ação Cultural. É um pequeno valor, mas não custa anotar, que até foi levado isso também por ocasião do julgamento no recurso ordinário, e que, se somados, né, a essa glosa de exportação, em sentido contrário a precedente já unânime da Câmara Superior e da 12ª Câmara aqui desse tribunal, diferimento, que não deixa de ser operação tributada, substituição tributária para trás, tem interpretação dada pela consultoria tributária. E esses do PAC, aí há uma total ausência de liquidez e certeza no crédito tributário, de modo que a única forma efetiva de manter algo desse crédito tributário seria através de um novo lançamento, o que é impossível já nessa instância, nessa adiantada instância recursal. Então, eu fico totalmente à disposição para esclarecimento de questões de fato, e são essas as minhas resumidas razões a serem apresentadas em sustentação oral, ou seja, baseado exclusivamente nessa dúvida apresentada e esse fato incontroverso, né, dado em primeira instância, a respeito da natureza das exportações, justamente para fins de aplicação de precedentes e entendimento já sedimentado por esta além da Corte Administrativa. Muito obrigado pela atenção e fico à disposição de todos. Obrigada, doutor. Parabéns pelo seu ilustre conhecimento e resumo da sustentação oral, foi muito esclarecedora. Tem realmente o precedente, né? Esse caso eu entendo um pouquinho diferente, mas vamos lá. Então, eu entendo já, houve o
parecer da diligência, né, conforme decisão proferida pela 10ª Câmara Julgadora, sendo apresentado pela recorrente o laudo elaborado pela empresa PwC, contadores, e juntados às folhas 370 a 550, sendo aberto o prazo, então, para apresentação da manifestação por parte da representação fiscal. Foi cumprida a diligência determinada e passo, então, ao julgamento. A infração imputada à contribuinte, hora recorrente, foi de crédito indevido de ICMS no período de janeiro de 2013 a maio de 2015, mediante lançamento no campo 57 da GIA, código 0709, a título de crédito outorgado de valores superiores ao permitido pela legislação, conforme demonstrativo 1 e demais documentos juntados aos autos. Em sua defesa, primeiramente, a recorrente reitera a alegação de que parte do crédito está extinto pela decadência, nos termos do disposto do artigo 150, parágrafo 4º do CTN, e que não há prova de dolo, fraude ou simulação a ensejar a aplicação do artigo 173 do CTN. Entendo que não assiste razão à recorrente, de acordo com a súmula 9 deste Tribunal de Impostos e Taxas, e que abaixo eu transcrevo, como a autuação ora discutida é originada de escrituração de crédito indevido de ICMS, aplica-se a regra decadencial disposta no artigo 173 do CTN, portanto, afasto a alegação da decadência e cito a súmula 9 de 2017. No mérito, a recorrente reafirma que, no caso de prestações de serviço de transporte, em que o ICMS fica diferido para momento posterior da cadeia produtiva, essas operações não deixam de ser tributadas e, como consequência, nos termos do artigo 11 do anexo 3 do RICMES 2000, ela teria direito à apropriação de crédito outorgado sobre as mesmas. Também entendo que, no caso, não assiste razão à recorrente. De acordo com a legislação vigente, o crédito outorgado não se aplica sobre as operações sujeitas ao diferimento, onde o próprio artigo 11 do anexo 3 do RICMES 2000, o qual abaixo transcrevo, determina as regras a serem seguidas pelos contribuintes que optam pela sistemática do crédito outorgado. Então, eu cito o artigo 11, no caso do transporte, o estabelecimento prestador de serviço de transporte, exceto aéreo, poderá acreditar-se daí importância correspondente a 20% do valor do imposto devido na prestação, convênio ICMS 106 de 96, com relação ao convênio ICMS 95 de 99. E o parágrafo 1º diz: o benefício previsto neste artigo é opcional, devendo alcançar todos os estabelecimentos do contribuinte localizados no território nacional, e sua adoção implicará na vedação ao aproveitamento de quaisquer outros créditos. Conforme podemos verificar no artigo acima transcrito, fica determinado que, no caso de crédito outorgado a ser apropriado pelo contribuinte, é condição obrigatória a existência de imposto devido na prestação, isto é, deve haver uma relação direta do imposto recolhido e do crédito outorgado. Sendo assim, no caso de operações sujeitas ao diferimento, o imposto devido nas operações fica postergado, onde será recolhido somente ao final da cadeia produtiva, nos termos do artigo 430 do RICMES 2000, em razão da postergação do seu recolhimento ou pagamento. Portanto, como as operações sujeitas ao diferimento não se submetem a qualquer imposto devido na prestação, não se aplicam sobre ele o crédito outorgado do ICMS, considerando-se o disposto no artigo 11 do anexo 3 do RICMES 2000. Ainda a recorrente alega que, em casos idênticos ao aqui discutidos, e com base em solução de consulta posterior ao adotado pela fiscalização, a consultoria tributária proferiu parecer legitimando créditos do ICMS, citando, no caso, a resposta à consulta tributária 15730/2017, e que tais orientações não estão sendo consideradas. Porém, conforme já superado pelo julgador de primeira instância, referida consulta tributária refere-se a acreditamento de imposto por estabelecimento industrial de entrada de sucata, nos termos do artigo 392 do RICMES 2000.
Portanto, não há que se falar em desconsideração das orientações por parte do fisco ou desrespeito ao artigo 524, parágrafo 2º do RICMS. Até mesmo porque o fisco leva em consideração o entendimento proferido na resposta à consulta tributária de número 9.199 de 2019, juntada aos autos pela própria recorrente, as folhas 190 a 191, de caso análogo ao da recorrente, o qual foi proferido o seguinte entendimento. Então, eu transcrevo que no item 1, a prestação de serviço de transporte de adubos e fertilizantes sujeita ao diferimento do imposto não enseja direito ao lançamento de nenhuma parcela a título de crédito outorgado. E aí, então, eu também destaco o item 9. Isso porque, conforme disposto no artigo 430 do RICMS São Paulo, referente às regras gerais do diferimento, na hipótese sob análise, o responsável pelo imposto diferido nessa prestação deverá recolher o imposto correspondente de uma só vez, englobadamente, com o imposto devido pela operação ou prestação tributada que se realizar em função da qual, na qualidade de contribuinte, for devedor por responsabilidade original sem direito ao crédito. O item 10, portanto, na prestação de serviço de transporte sujeito ao diferimento, conquanto seja tributada, não há lançamento específico do imposto devido, ou seja, lançamento isolado, que autorize o direito ao crédito do imposto, uma vez que corresponderá a um lançamento englobado. Em consequência, não há que se falar em parcela a título de crédito outorgado, nessa situação, na forma prevista pelo artigo 11 do anexo 3 do RICMS. A consulente deve observar, para efeito de melhor visualização da situação, que, pelas mesmas razões até aqui expostas, o tomador da prestação de serviço com o imposto diferido não poderá também se valer de nenhum creditamento referente a essa aquisição de serviço de transporte. Aqui eu falando, com relação à alegação de erro de fato por parte da recorrente, entendo que, assim como já proferido pelo julgador de primeira instância, não há que se falar em erro de fato, uma vez que a recorrente alegou a existência de operações isentas, que se aplicariam a mercadorias exportadas. Porém, em momento algum, trouxe aos autos qualquer documento comprobatório ou dados que as comprovassem e qualificassem, cabendo, em cada caso, avaliar a origem, ilegalidade e legitimidade do crédito. Ademais, o laudo juntado aos autos de folhas 370 a 550 também não socorre a recorrente, uma vez que o mesmo traz uma relação de documentos que supostamente evidenciam que as prestações de serviço escrituradas são referentes ao transporte de mercadorias iniciadas em São Paulo com destino à exportação. Porém, através das informações constantes no laudo, não há como concluir com certeza se a destinação é a exportação. Assim, entendo que não há que se falar em erro de fato. Com relação ao julgamento proferido nos autos do AIN 4032359, dígito 6, assim como resposta à consulta tributária juntada aos autos, as folhas 273 e 278, também em nada socorrem a recorrente. Conforme decisão atual proferida em 11 de 11 de 2021, no referido AIN 4032359, dígito 6, no pedido de retificação de julgado interposto pela Fazenda Pública, a recorrente, antes mesmo do julgamento do recurso especial, renunciou ao processo administrativo tributário mediante adesão ao PEP, restabelecendo totalmente o AIN em questão. Assim, ao ver dessa julgadora, entendo por devidamente caracterizada e comprovada a infração cometida pela recorrente de crédito indevido de ICMS, mediante lançamento no campo 57 da GIA, código 00709, a título de crédito outorgado de valores superiores ao permitido pela legislação, conforme demonstrativo 1 e demais documentos juntados aos autos. Quanto à atualização da base de cálculo e da multa e aplicação dos juros, entendo já decidido pela súmula 13, de 2018, e também com relação ao argumento de que a multa teria caráter confiscatório,
eu entendo também que já está decidido pelo tribunal, né, na apreciação das ADINs de número tal. Afasto, assim, o argumento da confiscatoriedade da multa, lembrando que, se inconstitucional a confiscatória, não cabe ao fisco somente aplicar a lei. Sendo assim devidamente caracterizada a infração, devem ser rejeitados os argumentos da recorrente pelos motivos acima expostos. Por fim, com relação ao pedido de redução da multa nos moldes do artigo 527-A do ICMS, razão não assiste à recorrente, pois a infração implicou em falta de pagamento de imposto, sendo assim vedada a redução, conforme transcrevo abaixo o artigo 527-A. Na conclusão, diante de todo o exposto dos autos, conheço do recurso ordinário interposto por Transportes Irmãos Rodrigues Limitada, Transportes Rodoviários Irmãos Rodrigues Limitada, para negar-lhe provimento e mantendo a decisão recorrida. É como voto, presidente, e coloco a apreciação dos pares. Agradeço, doutora Maria Anselmo. Então, o processo está em discussão. Doutora Maria Anselmo, só uma dúvida. Pois não, doutora Alexandre. Então, pelo que eu entendi dos autos, não há provas juntadas comprovando que as mercadorias foram destinadas à exportação. É isso. Pois bem, doutora Alexandre, exatamente como eu disse no voto, no sentido assim, mesmo o laudo, ele não traz nenhum documento que comprova que as mercadorias foram exportadas. Então, fica difícil para a gente acolher, né, toda essa... Também o know-how aí do ilustre patrono, né, que com toda a clareza e conhecimento informou sobre o imposto sobre as mercadorias a serem exportadas. Então, nesse sentido, eu não vi, assim, nos autos como proceder, como nos autos anteriores por ele citado, né? Doutor German? Permite, presidente, só para lembrar que a empresa não é uma empresa exportadora, é uma empresa prestadora de serviços, né, que justamente leva esses serviços para o porto. Então, o que o laudo ele identifica? Ele identifica quais são as empresas exportadoras que foram as contratantes, né? Tem Citrosuco, não é uma empresa de fachada, nem empresa aqui da esquina, né? Então, isso consta do laudo, ele faz uma análise das empresas contratantes do serviço de prestação de transporte para fins, e o destino dessas mercadorias são todas zonas alfandegárias. Isso é o máximo que um laudo contábil pode fazer. A comprovação a respeito da efetiva exportação, com a devida vênia, doutora Maria Anselma, ela é obrigação e dever do exportador. Né? Agora, o que cabe à prestadora de serviço de transporte é justamente que o conhecimento de transporte tenha o CIFOP correto, que o destino seja a zona alfandegária, e a partir daí a responsabilidade pela efetiva exportação e saída física da mercadoria para outro país é a responsabilidade do exportador. Então, isso me desculpa entrar no mérito, mas isso está devidamente comprovado no laudo da PwC, né? Um laudo contábil estritamente feito de acordo com as regras aplicáveis à profissão do contador. Obrigada, doutor João, pelo esclarecimento. Muito bem, doutor Alexandre. Mais algum esclarecimento? Mas doutora Maria Anselmo, poderia dar uma olhada no processo, só para tirar dúvidas? Que eu li a decisão do doutor Dringoli, eu vi que realmente houve a adesão ao PEP, então aquele processo vai para a cobrança, não porque a tese que restou vencedora na Câmara Superior foi superada, e sim pela adesão ao parcelamento, né? O doutor Toscano, se não me engano, que analisa, inclusive, a retificação de julgado, e esse processo vai para a unidade de cobrança, mas por outros motivos. Poderia dar uma olhada no processo? Sim, doutora Alexandre. Restituo ele em breve. Fique à vontade, mas a empresa aderindo ao PEP significa que ela reconhece que realmente o auto é devido e as mercadorias não foram realmente para exportação, né? Entendi. Doutor Alexandre, quer solicitar vistas? Pode ser, presidente? Pode. Doutor German?
Não, só minha última observação, que a adesão ao PEP não é reconhecimento de procedência da acusação. Isso é uma questão, uma decisão administrativa, dados os benefícios que são feitos de redução, e por vezes a empresa é levada justamente a fazer isso para evitar outros problemas. Mas como o doutor Alexandre bem deixou claro, no mérito, em nenhum momento essa retificação do julgado alegou algum erro de fato que pudesse afetar o mérito da causa, que foi julgado unanimidade pela Câmara Superior. Sim, ele reconhece a concomitância, se não me engano, no voto do doutor Toscano, é isso? Exatamente. Eu vou fazer o seguinte, Alexandre, já que você vai pedir vista, eu vou pedir vista também, que é um caso um pouco diferente, assim, né, e também tem o meu voto na Câmara Superior. Eu não me lembro também as condições em que proferi aquele voto, então eu vou pedir uma vista conjunta do doutor Alexandre para analisar melhor os autos. Ok. Obrigado, presidente. Obrigado, doutora Maria Anselma. Obrigado, presidente. Obrigada, Doutora Maria Anselma, Obrigada, Alexandre, obrigada. Marcos, Paulo, muito obrigado pela atenção. Obrigada. Muito bem. Então, o processo de transporte rodoviário de Irmãos Rodrigues sai em vista pelo doutor Alexandre para mim. Só um momento que o sistema ficou um pouco lento. Não há mais patrões presentes, então vamos passar para o processo de indústria de bebidas Pirassununga, limitado, recurso ordinário, da doutora Paulo Rafael Macedo. Um momento só que eu vou fazer a ausência do patrão. Muito bem, então, doutor Paulo, já tem os autos? Eu estou só colando meu voto, que eu fiz umas correções menores aí de gramática, dessas coisas, para ficar mais claro. Um segundo só. Pronto. Pronto, está registrado meu voto. Eu vou partir direto para o voto, vou pular o relatório, que eu acho que já vai ficando claro, né? Lá no item 15, então. O presente AIM contém 4 infrações, as quais podem ser subdivididas em 2 grupos. O grupo 1, né, que seria acreditamento indevido de notas fiscais consideradas inábeis emitidas por item 1. Empresa Marklin, importação e exportação, CNPJ tal, que é de São Paulo, então Marklin SP. E o item 2, a Marklin do Rio de Janeiro. E o segundo grupo, que é a emissão de notas fiscais sem a correspondente saída de mercadoria, sendo as notas emitidas para, no item 3, a Marklin São Paulo, e no item 4, a Marklin Rio de Janeiro. A alegação da autuada de que as cassações das inscrições das fornecedoras destinatárias ocorreram após as operações autuadas não merecem prosperar. Ao analisar a alegação da impossibilidade de retroação dos efeitos da idoneidade, temos que ter em vista que a declaração de idoneidade trata-se de um ato declaratório e não constitutivo. Assim, a idoneidade é constituída pela simulação da existência do estabelecimento ou da empresa, e o procedimento administrativo da Fazenda Pública Paulista apenas constatou tal simulação. Dessa forma, a nulidade dos documentos fiscais não ocorre a partir da declaração da idoneidade por parte da Fazenda, mas sim da data de inscrição das empresas supostamente fornecedoras destinatárias. Ainda, as infrações tratam de documentos inábeis, sendo que o documento inábil não é somente aquele em que o emitente é declarado inidôneo, mas também documento que indica uma operação que não ocorre da forma descrita no documento. No presente caso, constatada a não existência das empresas Marklin São Paulo e Marklin Rio de Janeiro, é dedução lógica que os documentos por ela emitidos ou a ela destinados são inábeis. Nada obstante, há nos autos o procedimento administrativo de constatação de nulidade de inscrição estadual da empresa Marklin de São Paulo, o expediente de documentos inidôneos da Marklin Rio de Janeiro, constando, inclusive, a instauração de procedimento administrativo para cancelamento da inscrição
estadual, bem como o pedido de verificação feito pela Fazenda Paulista e a resposta da Fazenda Carioca. Diante das provas apresentadas, fica clara a inexistência do estabelecimento da marca em São Paulo e marca em Rio de Janeiro. Também não deve prosperar a alegação da autuada de que não foi juntado aos autos a publicação do ato declaratório de idoneidade da empresa Marklin Rio de Janeiro e do cancelamento de sua inscrição estadual, havendo nos autos somente indicação do impedimento da sua inscrição estadual e que, por isso, não poderia haver a decretação da inabilidade dos notas fiscais. Como exposto acima, a inabilidade do documento não decorre tão somente da inidoneidade do fornecedor destinatário, mas de documentos que não refletem a operação. No caso da Marklin Rio de Janeiro, as provas apresentadas são claras em demonstrar que as operações não poderiam ocorrer nos volumes destacados nas notas fiscais, como bem explanado no expediente de documentos inidôneos, folhas 1511 e 1526. Ainda, ao contrário do alegado pela autuada, a autorização da Secretaria da Fazenda para emissão de nota fiscal não faz com que tal documento não possa ser considerado inábil. Sobre esse tópico, temos os parágrafos 1º e 2º do artigo 10 da portaria CAT 16208, que são claros ao dispor que a autorização de uso de nota fiscal eletrônica não gera a validação das informações nela contidas e que, caso existam erros, os documentos podem ser considerados o documento pode ser considerado inábil. Eu copio aqui o artigo 10, não vou ler ele. Por consequente, ao contrário do alegado pela autuada, a capitulação da multa está correta. O contribuinte alega sua boa-fé nas operações, a qual deve ser analisada através da súmula 509 do STJ. Tal súmula indica que para que haja reconhecimento da boa-fé é necessário que ocorra o cumprimento cumulativo de 3 requisitos: a demonstração da veracidade das operações, das tratativas comerciais e comprovação dos transportes, a comprovação que o contribuinte, à época das operações, verificou a regularidade fiscal do seu fornecedor e a existência de provas de pagamento às empresas. Todavia, antes de iniciar a análise dos requisitos, é importante analisarmos o alcance da súmula 509. Da leitura da súmula, temos que a abrangência do normativo trata tão somente dos casos de creditamento de CMS decorrentes de notas fiscais posteriormente declaradas inidôneas, o que ocorre nos itens 1 e 2, mas não ocorre nos itens 3 e 4. Assim, como os itens 3 e 4 tratam de matéria diversa do creditamento de CMS, não podem ser abarcados na citada súmula. Nada obstante, passo a análise da boa-fé da autuada para os 4 itens do AIN. Inicio a análise da boa-fé pela análise da veracidade das operações. Como tratativas comerciais, são apresentados pedidos de compra para os itens 1, 2 e 3. Não são apresentados documentos de tratativas comerciais para o item 4. A princípio, temos que consignar que são documentos da própria autuada, sem qualquer suporte probatório que demonstre que houve uma negociação, o que faz com que, por si só, não possam comprovar que houve qualquer tratativa comercial. Os pedidos de folhas tais são todos praticamente iguais, alterando-se tão somente as datas. Em relação à comprovação de transportes, a autuada alega que não seria responsável pelo frete e, portanto, não poderia trazer os conhecimentos de transporte aos autos. Praticamente a totalidade das notas fiscais que contam nos autos de itens 1, 2, indicam o destinatário como responsável pelo frete, ou tem a dúbia indicação do responsável pelo frete como destinatário / remetente. Só para deixar claro aqui, na nota fiscal, ou está aqui o responsável é o destinatário, ou está destinatário / remetente, ou seja, não dá para saber quem é o responsável pelo frete. Também, praticamente todas as notas fiscais é apresentada a empresa JL Godoy Transportes Limitada ou José Luiz Godoy da Cruz como transportador. Ou seja, tanto quando indicado que o destinatário era o responsável pelo frete, quanto quando era indicado como responsável pelo frete destinatário remetente, a transportadora é a mesma. Assim, não há justificativa para a autuada não apresentar a comprovação dos transportes. Em relação aos transportes relativos à operação do item 3, são apresentados supostos pagamentos de transporte e recibo de autônomo, supostamente responsável pelo transporte, as folhas tais. Documentos que são prova extremamente fraca da relação dos fretes da forma como constam nas notas fiscais. Assim, entendo que não é comprovada a veracidade das operações para nenhum dos itens do AIN. Há nos autos consultas se integra relativas à Marklin São Paulo, que eu vou
não vou ler integralmente, mas eu cito todas as datas que houveram consulta ao Sintegra e coloco as datas que tiveram a operação autuada no AIM. Daí no item 48 eu volto, que nos itens 1 e 2 tem uma correlação, mas não é a mesma correlação. No item 49 eu volto, vou voltar a ler aqui. Não há a mesma correlação em relação aos itens 3, no qual a operação se estende de junho de 17 a fevereiro de 18, e as consultas do Sintegra cobriram somente o primeiro mês da operação. E em relação ao item 4, no qual a operação autuada iniciou em julho de 2015 e o Sintegra mais antigo é de novembro de 2015. Saliento que me chama a atenção a quantidade de consultas ao Sintegra realizadas em tão curto período de tempo, ocorrendo inclusive em diversos dias consecutivos, mas não cobrindo todo o período da operação. Ou seja, você tem, por exemplo, consultas em março de 2016, se não me engano, no dia 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15 de março. Então, assim, ele consulta praticamente todo dia, mas pula, tem lapsos muito grandes, principalmente que começa as operações autuadas num mês e só vai ter dali 6 meses essas consultas. Então, isso realmente chama atenção. Por fim, passo a análise das provas de pagamento. A apresentação de cheques para uma parte muito pequena das operações, não atingindo 5% do valor transacionado. Ainda, os cheques apresentados foram todos endossados a terceiro, não entrando na conta da destinatária. Também não foram apresentadas provas da entrada de valores para a autuada das operações autuadas nos itens 3 e 4. Assim, também não é comprovada a concretude do pagamento das operações. Pela análise detalhada dos 3 itens exigidos pela súmula 509, não é possível atestar a boa-fé da autuada para nenhum item do AIM, reforçando que meu entendimento é que a súmula 509 da CJ não poderia ser estendida para as infrações dos itens 3 e 4. Ainda é de se notar o exposto pela douta representação fiscal em seu parecer, em específico nos itens 52 a 53, onde são apontadas diversas situações em que outras empresas ocupavam o mesmo endereço da Marklin em São Paulo e Marklin em Rio de Janeiro, ou possuíam os mesmos proprietários e também realizaram operações com a autuada, gerando créditos de ICMS e que também são objetos de AIM diversos de valores expressivos. Aqui resta claro que isso envolve uma fraude, né? Você tem no mesmo endereço outras empresas que em outros momentos transacionaram com a Pirassununga, e o mesmo proprietário da Marklin tinha outras empresas que também transacionaram com a Pirassununga e também sendo autuadas. Daí eu vou falar, ao analisar a multa e juros, temos que a alegação, na verdade, a multa estava amparada em norma válida vigente e eficaz, então não podemos afastar a sua aplicação. E, por fim, a alegação de inconstitucionalidade de juros de mora, a gente tem a súmula 10 que impede o processamento dessa alegação. Ante o exposto, conheço o recurso ordinário e ele nega o provimento. É assim que eu voto, se alguém tiver alguma dúvida. Bem, agradeço ao Dr. Paulo. Posso estar em discussão? Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Por ordem de presença. Vou iniciar a votação. Encerrada a votação, o recurso ordinário de indústria de bebidas pela Sununga Limitada foi conhecido e não provido.
Vamos passar para o processo de distribuidora Nova Presto Limitada, recurso ordinário. Relator doutor Alexandre, não há protesto de sustentação oral. Presidente, só habilitar para edição. Obrigado. Ele travou aqui, não sei se já está disponível. Está disponível. Já? Já. O doutor Alexandre nos apresenta os autos. Boa leitura. A empresa aqui, distribuidora Nova Presto, ela é acusada aqui em 2 itens de AIM. O primeiro de ter recebido mercadorias acompanhadas de documentos fiscais inidôneos, e o segundo de falta de pagamento do ICMS-ST, também em relação ao recebimento das mercadorias, todas encaminhadas pelo fornecedor Planet Godoy, Comércio de Produtos Alimentícios Eireli, empresa que foi declarada inidônea pelo fisco, por constatada a inexistência do estabelecimento. A decisão foi mantida em primeira instância. O contribuinte apresentou recurso ordinário, diversas alegações, entre elas a tese da boa-fé, questiona juros multa, e eu vou direto ao voto. O recurso ordinário da contribuinte pode ser conhecido por preencher os requisitos legais para tanto, motivo pelo qual passa a sua análise. Recorrente, que atua no comércio atacadista de produtos de higiene e limpeza, foi atuada em decorrência de ter recebido mercadorias acompanhadas de documentos fiscais considerados inábeis pelo fisco, tendo em vista que a fornecedora foi declarada inidônea por constatada a inexistência do estabelecimento, conforme se verifica do PCN de folhas 185 e 142. O contribuinte alega seu recurso, em linhas gerais, essencialmente de defesa por não ter participado do processo que culminou na declaração de inidoneidade da empresa fornecedora, e no mérito afirma que as operações questionadas ocorreram entre outubro a dezembro de 2015, e que a empresa fornecedora somente teve a inscrição declarada nula em dezembro de 2017. Ou seja, a declaração de inidoneidade foi lavrada pelo fisco em momento posterior ao das operações, não podendo macular fatos ocorridos em momento muito anterior ao que se constatou a irregularidade da fornecedora, sobretudo por ter agido de boa-fé ao tomar devidas cautelas quando negociou com a empresa fornecedora. E questiona juros e multa e pede, afinal, a renovação da multa com base no artigo 527-A do regulamento. O fisco rebate as alegações da contribuinte, e eu vou aqui à questão da preliminar. A preliminar de sistema de defesa relacionada ao processo administrativo de constatação de nulidade da inscrição da empresa Planet Godoy, contra essa preliminar, cumpre esclarecer que, referido processo, foi instaurado com o objetivo de se verificar a regularidade do fornecedor, tratando-se de procedimento distinto da presente acusação fiscal, e foi durante o trâmite do PCN que se realizaram diligências e investigações que confirmaram a situação de irregularidade da fornecedora, cabendo naquela fase processual as garantias do contraditório em ampla defesa apenas à empresa que, naquele momento, se encontrava sob investigação do fisco, e não a todas as demais empresas que com ela negociaram. Afasto, portanto, a alegação de cessamento de defesa. Quanto ao mérito recursal, embora os ditames da súmula 509 do STJ, alegada pela contribuinte, também tenham um alvo específico, que são os casos de infrações fiscais, a quais ocorreu a tomada de crédito do imposto por contribuintes adquirentes de mercadorias fornecidas por empresas inidôneas, constata-se que a diretriz
de referida súmula é, sobretudo, a verificação da efetividade das operações, ao menos por parte de quem adquiriu mercadoria sem saber das irregularidades praticadas por seu fornecedor. Assim, há de ser analisado com detalhes o custo probatório, de maneira que se possa constatar ou não a efetividade das operações mercantis, pois, se apresentadas provas incontestes da efetividade e confirmada, consequentemente, a boa-fé do contribuinte, deve ser afastado o reconhecimento da responsabilidade objetiva do artigo 136 do CTN. Eu sigo um pouco mais adiante. O contribuinte adquirindo as mercadorias deve apresentar, principalmente, provas do efetivo pagamento da mercadoria, do destino à empresa declarada inidônea pelo fisco, além de outras aptas a demonstrar a efetividade do negócio, como, por exemplo, provas do transporte, tratativas comerciais prévias à operação, regularidade fiscal da fornecedora do período das operações e os demais documentos que demonstrem ter adquirente tomado as devidas cautelas a negociar com seu fornecedor, conforme o artigo 22A da Lei 6374. Nestes termos, a alegação recursal de impossibilidade de retroação dos efeitos da declaração de inidoneidade das empresas emitentes de documentos fiscais pode ser afastada, caso se comprove que o adquirente estava de boa-fé no momento da adquisição das mercadorias. Passando a análise das provas dos autos, constato que a contribuinte apresentou cópia do comprovante de inscrição em situação cadastral em nome da fornecedora, junto à Receita Federal do Brasil, emitido em 13 de 1 de 2020, ainda acusando a situação ativa. Documentos juntados à folhas 310 e 311. E consultas ao Sintegra do período das operações, mas não trouxe documentos identificando os veículos utilizados no transporte, ou mesmo provas de quem o realizou, argumentando apenas que a entrega ficou a cargo da empresa fornecedora. Quanto às provas de liquidação financeira, o contribuinte apresentou diferentes tipos de comprovantes que merecem análise separada. Juntou cópias de comprovantes de transferência da conta corrente para a conta corrente do Banco Itaú, referente a operações documentadas nas notas fiscais número 23, 32, 37 e 62, e também cópia de comprovante de pagamento de boleto, folhas 369, também de emissão do Banco Itaú, referente a operações documentadas na nota fiscal 092. Ainda nos autos, comprovante de transação bancária de emissão do Banco Bradesco por meio do sistema NET Empresa, em relação às operações documentadas nas notas fiscais número 40, 73 e 153. Todos os comprovantes de liquidação financeira retromencionados deveriam ter sido acompanhados dos respectivos extratos bancários, de maneira que restasse demonstrada tanto a disponibilidade financeira da contribuinte a arcar com o referidas operações, quanto a efetiva compensação bancária de referidos pagamentos. Mas é fato que tais provas não vieram aos autos, nem com a defesa, nem com o recurso ordinário, embora tenham sido solicitadas pelo fisco desde o momento da fiscalização, vide folhas 244, onde a contribuinte é notificada a apresentar cópia dos extratos bancários. Eu sigo aqui. O contribuinte também juntou aos autos documentos denominados aviso de lançamento do Connect Bank do Banco HSBC, que não confirmam o pagamento das notas fiscais de números 22, 65, 70, 114 e 144. Isso porque referidos documentos não contêm informação dos pagamentos neles identificados realmente foram realizados, ou seja, que houve efetiva compensação bancária, sendo importante nesse ponto transcrever a seguir a observação apresentada pela própria instituição financeira na parte final de cada um desses documentos. E aí eu menciono um deles, a folha 318, onde o documento menciona aqui. O HSBC não se responsabiliza por encargos e multas que possam ocorrer pela devolução do título pelo banco destinatário ou pelo cedente, nos casos de insuficiência ou erro de numerário, erro de número, data de vencimento, valor, data de pagamento ou em outro dado informado pelo contribuinte. A devolução deste título será estornada a crédito da conta corrente debitada. Como visto, referidos documentos não confirmam que ocorreu o efetivo pagamento dos valores neles identificados, não servindo como prova de liquidação financeira. Também não há como aceitar o comprovante de pagamento válido, como comprovante de pagamento válido, documento folhas 335, referente à nota fiscal 36, pois neles ausentes informações de qual instituição bancária o teria emitido. Neste ponto, é possível constatar, em trecho da decisão recorrida,
que o doutor jogador tributário menciona a ausência de provas da liquidação financeira das operações como um dos fundamentos para confirmar a acusação fiscal. E aqui, a seguir, eu menciono o trecho da decisão onde o jogador reforça essa ausência de juntada de provas da alegada boa-fé. Eu sigo aqui. Com razão do outro jogador tributário, pois mesmo no caso de infrações e recebimento de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal hábil, em razão de declaração de inidoneidade da empresa emitente dos documentos fiscais inidôneos, também deve ser apresentada a prova em conteste das efetividade das operações. E a efetividade dessas operações deixou de ser comprovada pela contribuinte, motivando a manutenção dos 2 itens do AIM em primeira instância. A decisão recorrida não desconsiderou a existência dos comprovantes de pagamento que foram prestados ao contribuinte, mas decidiu pela manutenção do trabalho fiscal em razão da ausência de outros elementos de prova que pudessem colaborar com a verificação da efetividade das operações, como o extrato bancário que foi solicitado em 3 de setembro de 2019, ainda durante o trabalho de fiscalização. Documentos que até esse momento não foi juntado aos autos. Assim, embora existam nos autos documentos atestando a regularidade do fornecedor junto ao fisco estadual, se integra, e ao fisco federal, ausentes mostram demais provas a confirmar a efetividade das operações, inclusive a principal delas que se refere à liquidação financeira. Também não milita em favor do contribuinte o teor de 2 documentos juntados a esses autos pelo fisco e que colocam em dúvidas a alegação recursal de desconhecimento da situação de irregularidade da fornecedora inidônea, quais sejam cópias de 2 mensagens de e-mail, ambas encaminhadas pelo senhor Cristiano Andrade, aqui eu menciono o e-mail dele, do departamento financeiro da empresa KM Distribuidora de Produtos Alimentícios, para o senhor Carlos Santos, da empresa Nova Presto, que é autuado aqui. Também menciono o e-mail, o endereço de e-mail dele. A primeira mensagem juntada às folhas 253 desses autos, informando os dados da conta bancária da empresa declarada idônea. E a segunda mensagem contendo o seguinte assunto de e-mail: lote de nota fiscal eletrônica da Planet Godoy. Ora, ao que se vê das mensagens, foi o representante do departamento financeiro da empresa KM Distribuidora de Produtos Alimentícios que prestou informações à recorrente sobre os dados bancários da empresa inidônea, identificando, inclusive, em uma das mensagens que o assunto principal se referia ao lote de notas fiscais eletrônicas da Planet Godoy. Referidas mensagens tinham o objetivo de informar a um representante da recorrente, o Sr. Carlos dos Santos, os dados bancários da empresa fornecedora inidônea, empresa que, conforme apurado pelo fisco, nunca existiu no local do endereço de seu cadastro, não devendo se perder de vista o fato de que informações bancárias, em regra, são transmitidas pela própria empresa que fornece mercadorias e não por terceiras empresas, como se vê das mensagens eletrônicas de folhas 253 e 255. Assim, ausentes provas robustas a confirmar a efetividade das operações que a recorrente afirma ter entabulado com a empresa declarada inidônea, conclui-se pelo acerto da decisão recorrida, que manteve a acusação fiscal nos termos em que lavrada. Quanto ao questionamento da contribuinte sobre a impossibilidade de ser responsabilizada por solidariedade em relação a existir do item 2 do AIM, razão não lhe assiste, pois, como esclarecido pela decisão recorrida, a referida exigência se refere ao imposto que devia ter sido recolhido por substituição tributária pela empresa fornecedora declarada inidônea, e a exigência está fundada na regra do artigo 11, inciso 11, do parágrafo 1º do regulamento do ICMS. A seguir eu transcrevo. Como bem ponderado, também pela decisão recorrida, o artigo 104 do regulamento é claro estabelecer que será considerada desacompanhada do documento fiscal as operações acompanhadas por documento considerado inábil pelo fisco, ou seja, os que forem emitidos por contribuintes que não estejam em situação regular perante o fisco, situação na qual se encontra a fornecedora Planet Godoy, conforme o PCN de folhas 185 e 242. A alegação de nulidade da multa por confiscatória não pode ser acolhida por exigir afastamento da aplicação da Lei 6374, ainda vigentes, e aqui eu menciono o artigo 28 da Lei 13457, de 2009, e há pedido de relevação da multa com base no artigo 27, que eu não acolho em razão dos 2 itens do AIM conterem exigência do imposto. Questionamento da taxa de juros eu não acolho em razão da súmula 10 do TIT. E só deixo claro aqui que quanto aos juros, vale ressaltar, por último, que a partir de 1 de 11 de 2017, o artigo 96, parágrafo 1º, inciso 1 da Lei 6374, passou a
prevê a taxa Selic como juros de mora, assim. O débito fiscal é corrigido da data dos fatos geradores até 1 de 11 de 2017 pelos juros instituídos pela Lei 13.918 de 2009 e posteriores a essa data, a atualização é feita pela Selic. Então, em razão do exposto, eu conheço o recurso ordinário do contribuinte e aí ele nega o provimento. Muito bem, agradeço ao doutor Alexandre. O processo está em discussão. Não havendo inscritos, eu vou encerrar os debates. É o momento que o sistema eletrônico está procurando. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Iniciada a votação, o recurso ordinário do distribuidor Naval Press Limitada foi conhecido e não provido. Muito bem, com isso encerramos o processo do dia de hoje e encerramos a sessão de julgamento dessa 7ª Câmara Julgadora no dia 17 de março de 2022. Pedi a Oswaldo encerrar a gravação.